Existe algo silencioso acontecendo dentro de milhares de negócios, e quase ninguém está falando sobre isso. Pessoas começam com propósito, com fé, com valores inegociáveis, mas, no meio do caminho, algo muda. O que era para ser uma missão começa a se misturar com pressão, medo e sobrevivência. E, sem perceber, aquilo que nasceu como uma extensão da fé passa a operar por outra lógica, a lógica do mercado. Porque a verdade é desconfortável, não é o dinheiro que muda tudo. É o lugar que ele ocupa. E, quando ele sai da posição de consequência e assume o controle, decisões começam a seguir um novo padrão, mais rápido, mais prático, e nem sempre mais correto. Mas até onde isso vai? Em que momento pequenas concessões deixam de ser exceção e se tornam padrão? E por que tantos negócios que começaram com propósito acabam perdendo exatamente aquilo que os tornava únicos? Como essa tensão entre fé e performance se constrói? E, mais importante, existe uma forma de crescer sem se perder no processo? Antes de responder, é preciso entender como tudo isso começou. Nos últimos anos, o Brasil tem vivido um crescimento significativo do empreendedorismo cristão. Cada vez mais pessoas decidem abrir negócios movidas não apenas por necessidade financeira, mas por um senso de propósito, chamado e desejo de impacto. A motivação inicial, na maioria das vezes, é clara: construir algo que vá além do lucro. Um negócio que sirva, que transforme, que carregue valores. Uma extensão daquilo que a pessoa acredita. No início, tudo parece alinhado. A visão é forte, os princípios são definidos, e existe uma convicção de que é possível prosperar sem abrir mão da fé. Mas então vem o choque com a realidade. O mercado não é neutro. Ele é competitivo, exigente, muitas vezes, impiedoso. Prazos apertados, concorrência agressiva, pressão por resultados e a necessidade constante de manter o negócio vivo criam um ambiente onde decisões precisam ser tomadas rapidamente, nem sempre com tempo para reflexão. E é nesse cenário que a pressão começa a agir. A sobrevivência financeira deixa de ser apenas um objetivo e passa a ser uma urgência. O foco muda. O que antes era propósito começa a dividir espaço com preocupação, medo e necessidade. Aos poucos, surge uma tensão interna. De um lado, os valores. Do outro, as demandas do mercado. E, dessa tensão, nasce a dualidade, fé versus performance. Essa divisão não acontece de forma abrupta. Ela se constrói em pequenas decisões. Um ajuste aqui, uma concessão ali. Uma justificativa que parece lógica no momento. Todo mundo faz. Se eu não fizer, fico para trás. É assim que o mercado funciona. Com o tempo, esse comportamento deixa de ser exceção e se torna padrão. E o mais perigoso, passa a ser normalizado. No ambiente empresarial, essa separação entre valores pessoais e práticas profissionais não apenas é comum, muitas vezes, é incentivada. E, sem perceber, aquilo que começou como um negócio com propósito se transforma em algo fragmentado. Algo que já não reflete completamente quem a pessoa é. O problema real. O problema não começa no dinheiro. Ele começa na prioridade. Quando o lucro deixa de ser consequência e passa a ser o objetivo central, uma mudança sutil acontece. Decisões começam a ser guiadas não pelo que é certo, mas pelo que funciona. E, pouco a pouco, princípios como ética e integridade começam a ser flexibilizados. Não de forma declarada, mas prática. Uma negociação duvidosa que parece necessária. Uma promessa exagerada para fechar uma venda. Uma omissão que evita um prejuízo imediato. Tudo parece pequeno, justificável, até que se torna padrão. As justificativas se repetem. É o jogo. É o mercado. Não tem outro jeito. E assim, o problema real se instala. Não é a busca por lucro, é a disposição de abrir mão de valores para alcançá-lo.
As consequências invisíveis. O impacto mais profundo dessa escolha não aparece nos números. Ele aparece dentro. Surge um conflito interno. Um desalinhamento entre aquilo que se acredita e aquilo que se pratica. Externamente, o negócio pode até crescer. Mas, internamente, algo começa a se perder. O propósito inicial se enfraquece. A motivação muda. E, mesmo com resultados financeiros, surge uma sensação difícil de explicar, vazio. Porque o problema nunca foi apenas ganhar dinheiro. Foi esquecer por que tudo começou. Esse desalinhamento também afeta decisões futuras. Quando valores deixam de ser referência, escolhas se tornam incoerentes. E essas incoerências impactam reputação, confiança e legado. Além disso, há um distanciamento progressivo da identidade espiritual. A fé deixa de ser prática e passa a ser apenas discurso. Algo presente nas palavras, mas ausente nas ações do dia a dia. E, nesse ponto, a divisão entre fé e negócio já não é mais uma tensão. É uma realidade consolidada. A virada de mentalidade. Mas existe uma mudança possível, e ela começa com uma redefinição. Empreender com fé não significa rejeitar o dinheiro. Significa reposicioná-lo. O lucro não precisa ser eliminado. Mas precisa deixar de ser o centro. Ele passa a ser consequência, não finalidade. Essa mudança altera tudo. O negócio deixa de ser apenas uma estrutura econômica e passa a ser uma extensão da identidade. Uma expressão prática dos valores que a pessoa acredita. Porque, na realidade, nunca existiu separação. Não existe uma versão profissional e outra espiritual. Existe uma só pessoa, tomando decisões em contextos diferentes. E, quando essa integração acontece, algo muda profundamente. As decisões se tornam mais coerentes. O propósito volta a ser claro. E o sucesso deixa de ser apenas financeiro, passa a ser também significativo. Caminhos práticos, implícitos. Essa transformação não acontece em grandes declarações. Ela acontece nos detalhes. Na coerência das pequenas decisões. Na escolha de manter princípios mesmo quando ninguém está vendo. No alinhamento entre discurso e prática. No compromisso de que aquilo que se fala também se vive. E, com o tempo, essa consistência se torna um diferencial. Porque, em um ambiente onde a flexibilidade de valores é comum, a integridade se destaca. Não como estratégia, mas como consequência de uma identidade alinhada. No fim das contas, o maior erro nunca foi financeiro. Nunca foi a falta de capital, estratégia ou oportunidade. O erro mais profundo sempre foi a separação. A tentativa de viver uma fé desconectada da prática e construir um negócio desconectado de valores. O preço dessa divisão é alto. Ele aparece no vazio, no conflito interno, nas decisões incoerentes e no distanciamento de propósito. Mas, quando essa separação é rompida, uma nova visão surge. Propósito e prática deixam de competir. E passam a caminhar juntos. O negócio deixa de ser apenas uma fonte de renda. E se torna uma expressão real daquilo que se acredita. E talvez tudo se resuma a uma inversão simples, mas poderosa. O lucro deixa de ser senhor. E passa a ser servo. E então, resta uma pergunta. Não sobre quanto você ganha, mas sobre o que você revela. No fim, seu negócio mostra aquilo que você acredita. Ou aquilo que você negocia.